No quadro Léo Imamura Responde, dou atenção especial às perguntas e comentários enviados por nossos seguidores. Aliás, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite que este é o momento. O canal Confu Life tem crescido continuamente graças a você. Então, nesse quadro, responderei a 3 perguntas por semana para reforçar essa nossa conexão. E aguarde, em breve teremos novos projetos. Bem-vindo a mais um encontro na Vida Confu. Vou começar o vídeo de hoje com uma pergunta de Washington Paz. A galera fica fazendo comparações de fulano com cicrano, de cicrano com beltrano, e não entende que o MMA, apesar de parecer que não, tem regras. Por isso que os brasileiros que se destacam tanto no Japão, quando ainda nem existia o UFC, começaram a cair quando começaram a colocar regras e divisões por pesos. No antigo Pride, só não valia chute no saco e dedo no olho, o resto era permitido. Aí sim é luta real. Washington, eu acho muito interessante você fazer essas observações com relação às regras que existem no MMA, como deve existir, afinal de contas, é um esporte de combate, ou assim pretende ser. Como ainda é uma atividade nova, ela ainda transita entre esporte de combate e entretenimento. Não sabemos ainda do que se trata por ainda estar comemorando 25 anos, o que para uma modalidade, qualquer que seja, é ainda muito pouco tempo. No entanto, o que é interessante perceber que principalmente os mais jovens, a grande maioria desses jovens, eles têm a percepção que o MMA é um combate real, ou mesmo a práticas ou modalidades como que existiam naquele grupo chamado Pride, que era um grupo principalmente focado nos japoneses, onde tinha, é claro, estrangeiros participando, como você bem observou, muitos brasileiros, mas com menos regras, porque essas regras foram necessárias nos Estados Unidos para que elas sejam aprovadas e, portanto, terem esse âmbito que alcançou o UFC. Agora, eu queria ressaltar também, Washington, que no Pride também não era uma luta real. Aliás, tudo isso que nós estamos citando são combates simbólicos. Por quê? Porque o objetivo desses combates, eles focam na vitória, que pode ser por imobilização, pode ser uma vitória determinada por determinadas regras que vão somar pontos, que com isso podemos determinar quem é vencedor e quem é perdedor, mas que está muito longe de ser um combate real, onde o objetivo é justamente sobreviver, muitas vezes matando o seu adversário. E essa premência de morte, no caso do combate real, uma morte biológica, e no caso do combate simbólico, uma morte simbólica, é que cria toda uma experiência única para o ser humano, para que ele possa refletir e tomar uma nova consciência, porque aquele medo inerente a cada situação vai nos permitir crescer. E esse crescimento é típico daquele que se dedica a esse caminho, ou seja, o artista marcial. Então a ideia do artista marcial não é só ser vitorioso no sentido de ganhar lutas, é ser vitorioso no sentido de aprender cada vez mais e usar com isso a experiência marcial para tal intento. Então é nesse sentido que eu gostaria de frisar aqui, O combate real é muito diferente do combate simbólico, ainda que determinadas modalidades possam parecer que elas estejam bem próximas, mas ainda assim está longe que isso aconteça em casos como dessas modalidades aqui citadas.
Vamos agora à segunda pergunta, esta que é do Roberto Mota. Concordo, porém acho que a repetição e a simplicidade no sistema marcial é muito importante. Repetição das técnicas básicas. Afinal, temos lutas como o boxe que repetem e repetem e aplicam as repetições em situações de combate real e dessa forma produziram grandes lutadores. Acho que falta um pouco disso nas academias de Kung Fu. Aqui, Roberto, eu gostaria de fazer uma observação, visto que quando estava nos Estados Unidos me contaram uma história que eu achei bem interessante sobre Muhammad Ali. Ainda quando ele era campeão olímpico, mas ainda era bem jovem, e com isso ele um dia foi desafiado na escola para lutar. E o que o Muhammad Ali fez? Em vez de aceitar a luta, ele convidou o desafiante para ir para o seu ginásio e ambos vestirem uma luva, um par de luvas e lutarem no ringue. E obviamente que Muhammad Ali saiu vencedor. Lembro que nessa época ele ainda chamava Cassius Clay. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que Muhammad Ali sabia muito bem a diferença entre ser lutador e ser um boxeador. E ele sabia muito bem que ele era um boxeador e não um lutador. Por isso que ele levou o seu adversário para o seu campo de batalha, ou seja, dentro do ringue. E digo mais, homem muito inteligente, porque essa diferença ela é muito importante. Quando nós temos modalidades esportivas em um espaço confinado, que é o caso do boxe, é o caso das competições de judô, é o caso das competições de MMA, por exemplo, o UFC, que é um espaço, né, confinado como um octógono, por terem regras, é muito importante a repetição. A repetição, ela vai trazer aquele limite de ação que é permitido dentro dos diferentes aspectos que vão trazer uma espécie de segurança para quem está dentro daquela situação, quer seja por questão de tempo, quer seja por questão de integridade física, quer seja por uma série de situações. Nesse caso, a repetição ela é muito bem-vinda. Mas quando eu estou falando de uma situação ampla, uma situação de vida, uma situação onde o limite e a questão de segurança, elas não são pré-estabelecidas, então a repetição ela tem um valor limitado. Não estou dizendo que ela não tem valor, ela é muito importante, mas ela não tem a mesma importância como no desporto. Então é bem interessante você observar isso. Tanto que um dos esportes que mais temos variações em função de ser em espaço aberto e de piso irregular é o futebol. Daí você observa como que é possível grandes craques perderem pênalti, porque eles treinam, mas cada vez que eles vão chutar uma bola, a condição é única. Muito mais única do que numa luta de boxe, por exemplo, que existe um certo grau de previsibilidade, ainda que haja uma multiplicidade de situações. Então é nesse sentido que vale a pena nós observarmos a diferença de quando nós estamos falando de uma arte marcial e quando estamos falando de um esporte de combate, para chegarmos ainda num terceiro elemento que é a luta. Esta sim, um aspecto inerente à natureza humana e que, por sua característica única de todos os animais vivos que sobrevivem para manter a sua integridade física, para preservar a sua espécie, ela pode ser trabalhada em forma de arte. E por isso, o valor das artes marciais nesse aspecto. Então eu gostaria aqui colocar para você, Roberto, o quanto que é fundamental esse aspecto que nós estamos falando. A pergunta derradeira de hoje é do Cícero Bernardo. Ele diz o seguinte: Iman plagiou o Ikei-san Wing Chun e o Dai Duc Lan Clan de Wing Chun. Patriarca, ele põe entre aspas, seria uma injustiça. Além de ter cometido homicídio, inventou Leon Bic, tem muita história distorcida.
Infelizmente, ele põe em letras, né, garrafais, uma mentira contada várias vezes se torna, entre aspas, verdade para a maioria. O que eu posso falar para você, Cícero? É claro que figuras como o patriarca Ip Man, elas possuem várias versões de histórias, inclusive pessoas que querem detratar, né, a sua figura, a sua imagem. E é isso que muitas vezes acontece com qualquer pessoa pública. Então é muito importante nós aqui separarmos, né, as intrigas de opositores com relação à história de uma pessoa. Da mesma forma como você pode ter optado em acreditar nisso que se está falando, muitos optaram por não. Mesmo porque as pessoas que estão falando, muitas vezes, elas têm interesse de se beneficiar desse tipo de comentário. Então, uma pessoa da dimensão como o patriarca Ip Man acaba sendo vítima dessa situação. E eu digo mais, não só hoje em dia, essas histórias todas já permeavam há muitos anos, inclusive quando ele estava vivo ainda, tá bom? E sabe o que ele fazia? Ele simplesmente ignorava, que é o conselho que eu dou para muitos de vocês que muitas vezes são criticados. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas não sabem por que estão criticando e muitas vezes também não sabem por que estão elogiando. Eu falo isso por experiência própria. Muitas vezes as pessoas me criticam e nem sabem do que estão falando. Ouviram de terceiros algo que é muitas vezes impróprio e eles continuam a, como você disse, repetir algo que ouviram e aquilo então começa a ganhar um volume. Por isso minha recomendação a todos é que ignorem essas questões. Então aqui você citou a figura do patriarca Ip Man, mas poderia ser com qualquer um de nós. E quando isso aconteça, é muito importante, apenas siga o seu caminho, continue a deixar cada vez mais claro o seu propósito, porque foi isso que o patriarca Ip Man recomendou, não só apenas para o caso dele próprio, como também para dos seus discípulos. Era isso que o patriarca Amulhat sempre falava para nós quando esse tipo de situação acontecia. Agora, o que é o mais importante? O mais importante é o legado que cada um de nós deixa. E é óbvio que o legado que o patriarca Ip Man deixou, ele é extremamente diferenciado, né? Claro que aqui você cita, inclusive, né, um contemporâneo do patriarca Ip Man, que é, né, o patriarca Ikei San, que também é uma pessoa de extrema importância para o Wing Chun. Mas se você observar, o legado deixado pelo patriarca Ip Man, ele é muito mais representativo do que de Ikei San, independentemente do valor de ambos, tá? Porque ambos, não há dúvida, têm muito valor. Mas então é muito importante tomar muito cuidado com essas intrigas que muitas vezes não foi gerada nem pelo próprio Ikei San. Eu pessoalmente conheço alguns expoentes dessa linhagem de Wing Chun e eu vejo eles sempre demonstrar grande respeito ao patriarca Ip Man. Por outro lado, é muito importante você tomar cuidado com essas intriguinhas de internet, porque isso leva as pessoas que são muitas vezes muito distantes da realidade do Wing Chun, não estão convivendo dentro dessa comunidade, que é uma comunidade fechada, não é a comunidade que a gente vê na internet, não é a comunidade que existe nas revistas, mas são pessoas como você ou eu, e que têm sempre um grande respeito pelas outras, porque todos nós sabemos da contribuição e da importância que cada um de nós representa para essa mesma comunidade. E hoje, então, ficamos por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like. Caso deseje receber uma notificação a cada novo vídeo, ative o sininho. Seu apoio, como eu já disse anteriormente, ele é muito importante para o crescimento do nosso canal. Quero agradecer mais uma vez a sua participação e te aguardar no nosso próximo encontro na Vida Kung Fu.